Seja bem-vindo ao nosso canal, pegue sua pipoca e se acomode para mais um vídeo criativo feito exclusivamente para você. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Aperte o cinto e vamos lá! Os tardígrados Silchulchare são considerados os seres mais resistentes do universo. Imagine, você pode ter um deles até mesmo dentro de uma pedra ao seu lado. Tardígrados são micro-organismos pertencentes ao filo dos animais microscópicos, encontrados virtualmente em todos os cantos do nosso planeta, desde as profundezas do oceano até as selvas dos rios e os lamaçais dos vulcões. Com mais de 1000 espécies conhecidas, os tardígrados são classificados em 3 categorias: tardigrada, heterotardigrada e eutardigrada. A distinção principal entre os dois primeiros reside na estrutura de suas aberturas para reprodução e digestão. Enquanto o tardigrada possui uma única abertura, os heterotardigrada apresentam aberturas separadas para essas funções. Quanto ao eutardigrada, ele é menos conhecido, tendo sido descrito apenas por um exemplar em 1937, que infelizmente foi perdido devido a um terremoto. História: a classe eutardigrada não é extremamente reconhecida, pois os tardígrados foram inicialmente identificados em 1773, naquela época, eram chamados de cursos d'água, devido à sua tendência a serem encontrados em ambientes de água doce, e faz com que eles se lembrem dos passos de um urso. O termo tardígrado é derivado do latim tardus, que significa lento, e gradus, que se refere a passo ou marcha, refletindo a sua notável velocidade de movimento relativamente baixa. Anatomia: os tardígrados são verdadeiramente microscópicos, variando em tamanho de 0,1 a 1,5 mm, dependendo da espécie. Seu corpo é composto por uma cabeça, 3 segmentos com um par de pernas em cada um, e um segmento caudal com mais um par de pernas. Suas pernas não têm articulações e terminam em 4 garras compostas de quitina, o mesmo material encontrado na carapaça de caranguejos. Utilizando suas 6 pernas dianteiras, eles agarram superfícies e se impulsionam para frente, enquanto as pernas traseiras são empregadas para agarrar o substrato enquanto eles capturam alimentos. Os tardígrados também possuem uma estrutura chamada estilete na boca, que é pequena e afiada. Eles usam para perfurar plantas e pequenos invertebrados, antes de se alimentarem dos fluidos liberados. Células: o número de células é uma característica definida para cada indivíduo de uma mesma espécie de tardígrado. Esse aparecimento é conhecido como eutele e é mais comum em organismos microscópicos. Os tardígrados nascem com um número fixo de células, ao contrário de se dividirem celularmente durante o crescimento. Eles também cuidam de órgãos que realizam infecções, mas são capazes de fazer trocas gasosas em todo o corpo. A boca dos tardígrados apresenta uma estrutura conhecida como estilete, que é pequena e afiada. Reprodução e sexualidade: os tardígrados não são notáveis por suas atividades sexuais, mas sim por sua notável capacidade de sobreviver em ambientes que seriam letais para outros animais em questão de segundos. Essa característica é especialmente verdadeira para os tardígrados terrestres, que são capazes de entrar em um estado chamado criptobiose, no qual eles se encolhem e protegem suas células da expansão de água congelada. Para sobreviver a temperaturas extremamente baixas, os tardígrados liberam chamadas crioprotetoras, que alteram a forma como o gelo se cristaliza, minimizando o dano celular. Pressão: os tardígrados são verdadeiros campeões de resistência, superando não apenas temperaturas extremas, mas também desafios de pressão. Algumas espécies podem suportar pressão até 6 vezes mais intensas do que aquelas encontradas nas profundezas da Fossa das Marianas, que apresentam condições comparáveis. No universo do Animal Logic, falamos até sobre os dragões barbudos, mas os tardígrados são ainda mais surpreendentes. Algumas espécies desses micro-organismos são capazes de sobreviver no espaço aéreo externo, expostos à radiação solar e às condições de vácuo. Essa proeza foi testemunhada por meio de um experimento realizado pela Agência Espacial Europeia em 2007, no qual os tardígrados resistiram, provando a sua incrível adaptabilidade até ao DNA. Radiação: a resiliência dos tardígrados vai além, pois eles podem suportar níveis significativos de radiação. Isso deve à presença de uma proteína chamada supressora de danos, que protege suas células dos danos causados pelos raios X.
Eles podem tolerar até 40% de danos por radiação, tornando-os capazes de suportar 1000 vezes mais radiação do que a maioria dos outros animais. Enquanto uma dose letal de radiação seria fatal para um ser humano, os tardígrados podem resistir até 5.000 Gray. Além disso, eles têm uma capacidade incrível de sobreviver à desidratação, ficando inativos e coletados. Essa habilidade permite que eles enfrentem a falta de água, a deficiência de ar e a fome, com algumas espécies conseguindo sobreviver com apenas 3% de seu conteúdo de água original. Surpreendentemente, os tardígrados também podem sobreviver sem comida por longos períodos. Alguns indivíduos passam até 30 anos sem se alimentar, entrando em um estado dormente, posteriormente, podendo se reidratar, retomar a alimentação e continuar a vida normalmente. Embora não sejam extremistas, os tardígrados são verdadeiros extremófilos. Eles não são apenas uma forma de vida adaptada, mas um exemplo notável de como um animal pode prosperar nos mais diversos ambientes, seja no Himalaia, nas profundezas dos oceanos ou até mesmo no seu próprio quintal. Agradecemos cada inscrição, pois isso nos permite continuar trazendo mais e melhor conteúdo aos nossos espectadores.